Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara caminhava pelas ruas de paralelepípedos de sua pequena cidade, seus pensamentos vagando entre os livros que adorava ler e os sonhos que acalentava desde a infância. Sua vida era simples, quase monótona, mas ela amava essa simplicidade. Nada parecia capaz de perturbar sua rotina, até o dia em que conheceu Nathan. Para os moradores locais, Nathan era apenas um mecânico simples. Sua modesta oficina cheirava a óleo e metal, mas tinha uma atmosfera acolhedora, quase familiar. Os clientes vinham para consertar seus carros, mas muitas vezes saíam intrigados por aquele homem quieto e preciso, que, no entanto, era incrivelmente atento aos detalhes. Ele tinha o tipo de presença que passava despercebida por alguns, mas conquistava o coração daqueles que sabiam como observá-lo. Clara se viu parada em frente à garagem, fascinada pela maneira como ele trabalhava. Ele era concentrado, mas sempre atencioso com os outros, sorrindo com uma rara gentileza. Cada gesto seu parecia imbuído de cuidado e delicadeza. Ela não sabia nada sobre a vida dele, nada sobre seus pensamentos, mas sentia uma estranha conexão com ele. Nathan, por sua vez, já a observava há algum tempo, mas guardava seu segredo. Por trás de suas mãos calejadas e da modesta garagem, escondia-se um herdeiro bilionário, herdeiro de um império que sua família lhe legara. Ele escolhera esse mundo simples para viver a vida real, longe da ostentação, dos eventos sociais e das expectativas esmagadoras. Nenhuma palavra desse segredo deveria ultrapassar a barreira de seu sorriso discreto. O destino parecia aproximá-lo suavemente a cada encontro, a cada sorriso trocado. Clara, alheia à verdade, estava lentamente se apaixonando pelo homem que via todos os dias, humilde, atencioso, misteriosamente cativante. Ela não sabia que cada gesto de Nathan era calculado não por necessidade de reconhecimento, mas por uma profunda escolha de viver autenticamente. E enquanto seu coração se abria para esse amor nascente, o mundo de luxo e poder de Nathan continuava à sua espera, silencioso, pronto para explodir no momento mais inesperado, mudando para sempre a vida de Clara, e revelando que aquele simples mecânico não era quem ela pensava conhecer. Clara passava em frente à pequena oficina de Nathan todas as manhãs a caminho do trabalho. Naquela manhã, o sol filtrava-se pelas persianas, lançando raios dourados sobre o concreto desgastado. O motor de um carro velho ronronava suavemente lá dentro, e o cheiro de óleo quente pairava no ar. Clara sentiu o coração acelerar um pouco, como sempre acontecia quando via Nathan. Ele estava lá, concentrado em um velho Mustang vermelho, as mãos enegrecidas de graxa. Cada movimento era preciso, quase artístico. Quando ergueu os olhos e encontrou o dela, Clara sentiu um calor estranho a invadir. Ele sorriu levemente, um sorriso tímido, mas sincero, e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Clara hesitou por um instante. Deveria entrar? O simples ato de cruzar aquela soleira parecia prometer um mundo diferente, um mundo onde o tempo desacelerava e cada detalhe importava. Ela respirou fundo e empurrou a porta da garagem. O sinal tocou suavemente. "Vou lá, Clara", disse Nathan, levantando a cabeça. "Olá", respondeu ela, um pouco envergonhada. O ar lá dentro cheirava a óleo, metal e algo mais, algo vivo. Nathan sentou-se, enxugou as mãos num pano e aproximou-se dela. "Você passa por aqui com frequência", comentou ele com um sorriso divertido. "Sim. Acho que gosto de ver um trabalho bem feito", confessou Clara, olhando para baixo. Nathan sorriu novamente, intrigado com a sinceridade dela. "Bem, se você quiser, posso lhe mostrar como funciona." "Só um pouquinho", disse ele, apontando para o motor. Clara sentiu timidamente. Enquanto ele explicava os cômodos e como funcionavam, ela não pôde deixar de notar sua paciência e a delicadeza com que falava com ela. Cada palavra, cada gesto, revelava uma profundidade inesperada. Ela estava fascinada. Para Nathan era uma sensação nova. Ele estava acostumado a que as pessoas admirassem suas habilidades, mas raramente a que alguém demonstrasse interesse genuíno por ele, pelo seu mundo. E, no entanto, Clara não parecia impressionada com a ideia de que ele fosse um gênio da mecânica. Ela simplesmente estava interessada nele. Seus olhares se cruzaram várias vezes em silêncio, cada um sentindo a crescente tensão entre eles. Um arrepio percorreu Clara ao perceber que se sentia mais leve, mais viva, simplesmente por estar ali. Ela ainda não sabia que aquele encontro aparentemente insignificante marcaria o início de uma história que mudaria sua vida para sempre. E enquanto ela saía da garagem naquela manhã, com um leve sorriso nos lábios, Nathan a observou partir, perdido em pensamentos. Por trás de seus olhos calmos, escondia-se um segredo que ele ainda não estava pronto para compartilhar.
mas cuja revelação logo destruiria tudo o que ela pensava saber sobre ele. Nos dias que se seguiram, Clara inventava desculpas para passar na oficina. Às vezes era uma pane no carro que ela inventava, outras vezes, simplesmente o desejo de ver Nathan. A cada visita, ela se sentia mais e mais atraída por sua gentileza, sua paciência e sua maneira de tornar as coisas simples mágicas. Certa tarde, Nathan estava trabalhando em um Chevrolet antigo que precisava de reparos delicados. Clara o observava atentamente com os olhos brilhando de admiração. Sabe, disse Nathan, enxugando as mãos num pano, há algo fascinante nos motores antigos. Quase dá para ouvir a história deles. Clara sorriu, intrigada. E você, qual é a sua história? Perguntou ela timidamente. Nathan hesitou por um instante, como se estivesse ponderando cada palavra. Então respondeu com um meio sorriso. Talvez algumas histórias devam ser descobertas aos poucos. Algumas pessoas não precisam saber de tudo de uma vez. Clara sentiu o coração acelerar. Ele falava como alguém que conhecia o mundo muito além do que demonstrava. Ela não conseguia evitar imaginar a vida que ele levava, mas cada momento passado com ele a trazia de volta à simplicidade. A sinceridade da conexão que florescia entre eles. Os dias se transformaram em semanas. Eles compartilharam pequenos momentos, um café na calçada antes da oficina abrir, risadas sobre um motor temperamental, conversas sobre sonhos, viagens imaginárias e músicas que amavam. Clara sentia que podia confiar nele para tudo e Nathan, por sua vez, apreciava cada segundo dessa conexão despretensiosa. Contudo, por trás de seu sorriso sereno, Nathan carregava seu segredo como uma sombra. Ele havia herdado uma vasta fortuna, mas não queria que isso mudasse a forma como Clara o via. Queria que ela se apaixonasse pelo homem que ele era ali e agora, não pelo herdeiro que ele poderia se tornar. Certa noite, enquanto o sol se punha e coloria o céu com tons de rosa e laranja, Clara se preparava para ir embora. Nathan a olhou seriamente, mas seus olhos brilhavam com uma suavidade incomum. Clara, ele disse suavemente, fico feliz que você esteja aqui. Não pelo que você vê, mas pelo que você sente. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não entendeu completamente as palavras dele, mas sabia que algo importante acabará de acontecer. Não era apenas atração, era o início de algo profundo, frágil e intenso ao mesmo tempo. Ao voltar para casa naquela noite, Clara sentiu que sua vida, simples até então, havia acabado de entrar em um novo mundo cheio de promessas e segredos ainda invisíveis. As semanas foram passando e Clara ia à oficina com mais frequência, sempre sob o pretexto de pequenos reparos. Mas, no fundo, ela sabia que estava lá principalmente por causa de Nathan. Cada interação com ele se tornava uma dança sutil de sorrisos, olhares demorados e risadas compartilhadas. Certa tarde, enquanto trabalhavam juntos em um Ford antigo, Nathan tirou um caderno de esboços que sempre guardava no bolso de trás. Olha só isso, disse ele, entregando-lhe o caderno. Costumo anotar ideias, planos, para a garagem e às vezes para outros projetos. Clara folheou as páginas com curiosidade. Os esboços mostravam conceitos de veículos, ideias para layouts de garagem, mas também desenhos de itens de luxo, iates, casas com piscinas. Carros que ela só tinha visto em revistas. Você desenha tudo isso? Perguntou ela, um pouco surpresa. Sim, gosto de imaginar como poderia ser, murmurou ele, quase com um sorriso. Clara franziu ligeiramente a testa intrigada. Aqueles desenhos pareciam retratar um mundo que ela jamais associaria a Nathan, o simples mecânico. Mas ao olhar para ele, viu o mesmo sorriso tímido e sincero que conhecia, aquele que sempre derretia seu coração. Optou por não dizer nada, guardando o mistério para si. Nos dias que se seguiram, Nathan continuou a demonstrar gestos simples, mas significativos. Abria a porta para ela, ajudava-a a carregar uma mala pesada e oferecia-lhe café em todas as visitas. Clara pressentia que por trás desses pequenos atos de bondade havia uma profundidade que ela ainda não compreendia totalmente. Então chegou uma noite em que Nathan a convidou para jantar. Não em um restaurante chique não, mas em sua casa, num apartamento que parecia modesto, acima da garagem. A luz suave dos abajures, o cheiro de comida caseira e a música ambiente criavam uma atmosfera íntima e acolhedora. Clara se sentiu imediatamente em casa. Para Nathan, aquele jantar era um teste silencioso. Será que ela conseguiria amá-lo por quem ele era ali e agora, e não pelo que possuía nas sombras? Clara, alheia à verdadeira natureza de sua riqueza, ria e conversava como se o mundo ao redor não existisse. Enquanto a acompanhava até em casa, Nathan sentiu o coração apertar. Ele sabia que se o segredo dela fosse revelado cedo demais, tudo poderia ser destruído.
Mas também sabia que o laço que estavam construindo aos poucos era mais precioso do que todo o ouro do mundo. Clara, ele murmurou olhando em seus olhos. Obrigado por ser você. Clara sorriu, um pouco confusa com a intensidade do momento, mas feliz. Ela ainda não sabia que aquele simples jantar marcava uma virada. O relacionamento deles logo seria confrontado com um mundo que ela jamais imaginara, e Nathan seria forçado a revelar gradualmente a verdade que guardara por tanto tempo. Clara acabará de terminar seu dia no café onde trabalhava, ainda envolta na doce sensação deixada por seus encontros com Nathan. Ela não conseguia parar de pensar em seu sorriso, em sua voz, na maneira como ele a fazia se sentir viva. Mas naquela noite algo perturbaria essa tranquilidade. Ao passar pela oficina para se despedir de Nathan, ela notou um homem de terno impecável observando-a da rua. Ele não parecia um cliente qualquer, sua postura exalava autoridade e poder. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas decidiu não dizer nada e entrou na oficina. Boa noite, disse ela com um sorriso, um pouco forçado. Nathan, debruçado sobre o motor de um carro velho, ergueu a cabeça e franziu ligeiramente a testa ao ver o homem lá fora. Ele não tinha planejado receber visitas naquela noite. Clara, ele murmurou, fique aqui um momento. O homem deu um passo à frente e bateu na porta com um ar formal. Nathan, preciso falar com você, disse ele com autoridade, como se conhecesse intimamente o homem por trás da oficina mecânica. Nathan assentiu com a cabeça, o rosto sério, e fez um gesto para que Clara se afastasse. Clara sentiu o coração acelerar. Ela não sabia quem era aquele homem, mas instintivamente pressentiu que tinha a ver com Nathan. E com licença, ela murmurou em voz baixa sem saber o que fazer. Nathan a tranquilizou com um simples aceno de mão. Então dirigiu-se ao homem. O que você quer agora? Eu já disse que não era a hora certa. O homem tirou um envelope grosso do bolso e o colocou sobre o balcão. Nathan o pegou, abriu-o e leu rapidamente o conteúdo. Seu rosto, geralmente calmo e sereno, endureceu por um instante. Clara, escondida atrás de um veículo, sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Ela teve a impressão de ver um outro lado de Nathan, um lado que ele sempre escondera dela, poderoso, influente, senhor do seu destino, mas sempre discreto. Após alguns minutos, o homem saiu da garagem e Nathan fechou a porta atrás de si. Caminhou em direção a Clara, tentando disfarçar sua preocupação com um sorriso tranquilizador. Não se preocupe, não é nada para você. Apenas alguns assuntos muito importantes, murmurou ele. Mas Clara sabia que ele estava escondendo algo dela. Ela pressentia que esse segredo, qualquer que fosse, logo iria perturbar o relacionamento deles. E naquela noite, enquanto caminhava para casa, ela não conseguia parar de pensar. Quem era Nathan de verdade? Poucos dias após o incidente com o homem de terno, Clara continuou a frequentar a oficina, mas algo havia mudado. Ela passou a ver Nathan sob uma nova perspectiva. Aquele mecânico simples que ela admirava agora parecia carregar um peso invisível, um mundo do qual ela não fazia ideia. Numa tarde de sábado, Nathan sugeriu que ela o acompanhasse a um evento, mas não a qualquer evento. Clara, disse ele, baixando um pouco a voz, gostaria que você viesse comigo. Só para ver uma coisa. Nada complicado. Intrigada, Clara concordou. Ela ainda não sabia que estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente da vida cotidiana modesta que conhecia. Chegaram a um edifício elegante, com grandes janelas e um saguão majestoso. Clara sentiu o coração acelerar. Aquele não era o Nathan que ela conhecera da garagem. Ali ele conversava com pessoas elegantes, homens e mulheres de terno, que o cumprimentavam com respeito, quase reverência. Quem são todas essas pessoas? Sussurrou ela para Nathan, surpresa. Parceiros, disse ele calmamente. Pessoas com quem às vezes trabalho, e outras coisas, acrescentou, de forma um pouco mais misteriosa. Clara sentia uma mistura de fascínio e inquietação. Ela via notas de banco, documentos importantes, discussões sobre investimentos e projetos enormes. Nathan parecia à vontade nesse mundo luxuoso, mas seu olhar frequentemente buscava o dela, como se quisesse ter certeza de que ela não se sentia perdida. Mais tarde naquela noite, enquanto tomavam café num canto tranquilo, Clara finalmente teve coragem de fazer a pergunta que lhe rondava os lábios. Nathan, por que você nunca me contou tudo isso? Ele suspirou, colocando delicadamente a mão sobre a dela. Porque eu queria que você me amasse por quem eu sou, não pelo que eu tenho, murmurou ele sinceramente. Eu queria que você se apaixonasse pelo mecânico, não pelo herdeiro. Clara sentiu o coração apertar. Ela se sentirá atraída por Nathan sem saber desse segredo, e ainda assim, nada mudará em seus sentimentos por ele.
Ela percebeu que o homem que amava não era definido por sua riqueza, mas por sua bondade, sua sinceridade e sua paixão pela vida simples. Naquela noite, a caminho de casa, Clara compreendeu uma coisa: o amor deles estava prestes a ser posto à prova. O mundo luxuoso e complexo de Nathan ameaçava invadir o relacionamento, e ela teria que decidir se estava pronta para aceitar o homem em toda a sua verdade. Alguns dias após o evento luxuoso, Clara ainda estava entusiasmada com o que descobrira sobre Nathan. No entanto, a tranquilidade que conhecera até então começava a ruir. Certa manhã, enquanto tomava café em um pequeno bistrô perto da garagem, uma conversa chamou sua atenção. Duas mulheres sentadas na mesa ao lado conversavam em voz baixa, mas alta o suficiente para que ela ouvisse algumas palavras. Você já ouviu falar de Nathan? Sim, é incrível que um simples mecânico possa ser herdeiro de uma fortuna tão grande. E ele está saindo com garotas desta cidade sem contar para elas. Você acredita? Clara sentiu o coração apertar. Ela só tinha ouvido falar desse lado de Nathan recentemente, e agora o boato se espalhava pela cidade. Ela não sabia o que pensar. Algumas pessoas poderiam julgá-la por seu amor por ele, ou pior, acreditar que ela estava interessada em sua riqueza. Quando ela chegou à garagem, Nathan estava à sua espera como sempre, com aquele sorriso reconfortante. Mas Clara não resistiu e perguntou-lhe: Nathan, é verdade? As pessoas estão falando, estão dizendo que você é rico, muito rico. Nathan suspirou baixinho e colocou as mãos nos ombros de Clara. Sim, é verdade, murmurou ele. Eu não queria que você soubesse assim, ou que a cidade inteira descobrisse antes de você. Mas garanto que nada disso mudou o que sinto por você. Clara olhou para Nathan, com o coração dividido entre raiva, incompreensão e amor. Ela entendeu que tinha duas opções: fugir daquele mundo desconhecido ou aceitar o homem que amava com todas as suas contradições e segredos. Eu preciso pensar, murmurou ela. Nathan assentiu com a cabeça, compreendendo a confusão dela. Não tenha pressa. Só quero que você saiba a verdade e que escolha livremente. Clara partiu naquele dia, devastada, mas consciente de uma coisa: a história deles nunca seria simples. Os rumores, a fortuna escondida de Nathan e os olhares curiosos da cidade colocariam seu amor à prova. Mas uma parte dela já sabia que não estava pronta para abandonar o homem que amava. Naquela noite, contemplando o céu rosado da janela, Clara sentiu-se dividida entre o medo e a esperança. O segredo de Nathan havia sido revelado, mas seu coração permanecia fiel ao homem que ela conhecera, o homem por trás da oficina mecânica. Poucos dias após o boato sobre Nathan se espalhar, a vida de Clara mudou abruptamente. Os olhares na rua tornaram-se mais insistentes, os sussurros mais audíveis. E alguns clientes do café onde ela trabalhava já não hesitavam em fazer perguntas sobre seu relacionamento com Nathan. Certa tarde, a caminho da garagem, ela encontrou Nathan em uma conversa profunda com um homem elegante que ela nunca tinha visto antes. O homem parecia perturbado, com as sobrancelhas franzidas, e Nathan claramente tentava acalmá-lo. Nathan, quem é esse? Perguntou Clara, preocupada. Nathan olhou para ela hesitante e então respondeu: ele é sócio da família. Ele está preocupado com a forma como as pessoas podem interpretar nosso relacionamento. Mas não é nada com que você deva se preocupar. Apesar das palavras tranquilizadoras de Nathan, Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. Ela compreendeu que o amor deles estava ameaçado não apenas pela curiosidade dos moradores locais, mas também pelo mundo que Nathan queria esconder. Mais tarde, enquanto limpavam juntas as ferramentas da garagem, Clara decidiu falar francamente. Nathan, eu não quero que o seu mundo decida como me sinto em relação a você. Eu te amo por quem você é, não pelo que você possui. Nathan olhou para ela atentamente, como se estivesse tentando ler sua alma. Clara, essas palavras significam mais para mim do que você pode imaginar. Você escolheu acreditar em mim, mesmo quando todos os outros duvidam, e isso é precioso. Nesse instante, uma cliente idosa entrou, lançando um olhar curioso e murmurando em voz alta o suficiente para Clara ouvir. Bem, parece que o mecânico simples da cidade é um bilionário, e está saindo com essa garota. Ousado, não é? Clara sentiu o peito apertar, mas desta vez não baixou o olhar. Levantou a cabeça, fixou o olhar no cliente e disse com calma, mas com firmeza: eu conheço Nathan. Sei quem ele realmente é. E nada que você pense vai mudar o que eu sinto. O cliente, surpreso com a determinação dele, não respondeu e foi embora. Nathan, comovido e admirado, gentilmente pegou a mão de Clara. Você é incrível, murmurou ele. Eu sabia que você era especial, mas não tão especial assim. Naquele dia, Clara percebeu algo fundamental.
O amor deles não dependia de sussurros, julgamentos ou da fortuna escondida de Nathan. Dependia da confiança, da sinceridade e da coragem de enfrentarem juntos os obstáculos. Enquanto o sol se punha atrás da garagem, suas mãos permaneceram entrelaçadas, como que para selar sua promessa silenciosa. Não importava o que o mundo dissesse. Eles enfrentariam tudo juntos. Algumas semanas após o confronto silencioso com os sussurros da cidade, Nathan convidou Clara para uma exposição especial de carros, organizada por um sócio do seu ramo financeiro. Ele queria mostrar a ela um outro lado da sua vida, mas não sabia que esse evento iria destruir tudo o que ela pensava saber. Desde o momento em que chegaram, Clara sentiu o contraste entre o mundo da oficina e este. Os carros em exposição eram luxuosos, alguns de uma raridade inimaginável. Os convidados elegantemente vestidos conversavam sobre números, contratos e investimentos. Clara sentiu-se sobrecarregada, mas permaneceu ao lado de Nathan, apoiando silenciosamente sua mão. Enquanto admiravam um carro clássico, um jornalista famoso da cidade aproximou-se deles com a câmera na mão. Nathan, posso tirar uma foto com seu convidado? Perguntou ele com um sorriso curioso. Nathan hesitou, consciente de que isso poderia expor Clara a um mundo que ela ainda não conhecia. Mas antes que pudesse responder, um murmúrio se espalhou entre os convidados. O mecânico da cidade, ele é o herdeiro famoso. Olha, ele está com uma garota da vizinhança, inacreditável. Clara sentiu as bochechas corarem. Ela acabará de perceber que o segredo de Nathan não era mais apenas entre os dois. Todos estavam começando a entender a verdade. Nathan, percebendo seu desconforto, inclinou-se e sussurrou em seu ouvido. Clara, me desculpe. Eu queria te proteger, mas algumas coisas estão além do nosso controle. Clara respirou fundo e, contrariando todas as expectativas, sorriu. Nathan, isso não muda nada. Estou aqui por você, não pelo que as pessoas pensam. O jornalista tirou a foto, imortalizando o momento, e Clara percebeu que sua escolha acabará de ser oficializada. Ela aceitou Nathan em toda a sua verdade, com sua riqueza, suas responsabilidades e os olhares da cidade. Após a exposição, enquanto caminhavam pela noite silenciosa, Nathan parou Clara e olhou em seus olhos. Sabe, neste momento, você poderia ter escolhido ir embora. Mas você ficou. E isso é mais precioso do que qualquer tesouro que eu possua. Clara sentiu o coração transbordar de emoção. Ela compreendeu que o amor que sentia por Nathan havia sido testado de 1000 maneiras, e que cada provação os aproximava ainda mais. Naquela noite, sob as luzes da cidade, eles prometeram silenciosamente um ao outro que jamais deixariam o mundo exterior ditar sua história. Nathan havia sido apresentado ao público, mas Clara escolhera o homem que amava, e nada nem ninguém poderia mudar isso. Algumas semanas após a exposição, Clara e Nathan ainda desfrutavam da doçura recém-descoberta de seu relacionamento, mas a tranquilidade estava prestes a se despedaçar. Certa manhã, enquanto Clara caminhava para a garagem, recebeu um telefonema inesperado. A mãe de Nathan, uma mulher de carisma impressionante e reputação influente, queria conhecê-la. Clara sentiu o coração afundar. Ela nunca tinha conhecido a família de Nathan e sabia que aquele encontro poderia mudar tudo. Ao chegar à mansão de Nathan, a atmosfera imponente e luxuosa a surpreendeu. A mãe de Nathan, elegante e majestosa, a recebeu com um sorriso calculado. Clara, disse ela calmamente, eu sei quem você é. E sei que você conheceu meu filho recentemente. Mas antes de continuarmos este relacionamento, há algo que você precisa entender. Clara sentiu as mãos suarem. Ela escutou atentamente. A mulher continuou. Meu filho tem um legado imenso e responsabilidades que você não pode imaginar. Se você optar por ficar com ele, precisa estar preparado para aceitar o mundo dele, as obrigações dele e a pressão que isso acarreta. Clara respirou fundo. Pensou em todas as semanas que passará com Nathan, na sinceridade de seus gestos, no homem que ela conhecia no fundo do seu coração. Eu sei, ela respondeu firmemente. Eu o amo por quem ele é, não pela herança. E estou pronta para enfrentar tudo isso ao lado dele. A mãe de Nathan o observou por um longo momento, como se estivesse ponderando suas palavras. Então, após um silêncio, ela assentiu lentamente com a cabeça. Muito bem. Se você for sincera, então merece ficar ao lado dele. Mas saiba que o caminho pela frente não será fácil. Logo depois, Nathan entrou e, ao ver Clara de pé, ereta e confiante, um enorme sorriso iluminou seu rosto. Ele se aproximou dela, a abraçou e sussurrou. Clara, você acabou de provar que é a única que eu queria ao meu lado. Nada nem ninguém pode nos separar. Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Ela havia enfrentado o teste final,
confrontar o mundo de Nathan, seus segredos e suas expectativas, e escolher a ficar. Pela primeira vez, Nathan sentiu que seu coração podia se abrir completamente para alguém, sem medo, sem segredos. Juntos, eles haviam cruzado a última barreira antes de construírem uma vida verdadeiramente compartilhada. As semanas que se seguiram ao encontro com a mãe de Nathan foram doces, mas intensas. Clara e Nathan continuaram a se ver todos os dias, construindo seu relacionamento com base na confiança e na autenticidade. Não havia mais segredos entre eles e, ainda assim, a cidade continuava a cochichar sobre o mecânico bilionário. Numa manhã de domingo, Nathan convidou Clara para um passeio à beira do lago, um lugar que ele sempre amara, mas que mantinha em segredo. O ar estava fresco, os raios de sol refletiam-se na água calma e o canto dos pássaros criava uma sinfonia perfeita para aquele momento. Clara, disse Nathan, quero que você saiba que nunca me arrependi de lhe mostrar meu verdadeiro mundo. E nunca tive medo de te perder, porque sabia que você me via como eu realmente sou. Clara sorriu, com os olhos brilhando. Nathan, eu te amo. E não pela sua riqueza, ou pelo seu nome. Eu te amo por quem você é, por cada momento que passamos juntos, por cada sorriso, cada olhar. Nathan a tomou nos braços, profundamente comovido. E eu te amo pela sua sinceridade, pela sua coragem e pelo fato de você me aceitar completamente. Naquele instante, Nathan tirou uma pequena caixa do bolso. Clara sentiu o coração acelerar, antecipando o que aconteceria a seguir. Clara, você quer continuar essa jornada comigo, não apenas como minha amiga, mas como minha companheira, minha parceira de vida. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ela não hesitou nem por um segundo. Sim, ela respondeu alegremente, com a voz embargada pela emoção. Nathan colocou a aliança no dedo dela, um símbolo do compromisso deles, mas também da vitória do amor sobre segredos, sussurros e julgamentos externos. Nas semanas seguintes, a cidade ficou oficialmente sabendo do relacionamento deles. Mas, desta vez, os sussurros já não os assustavam. Clara e Nathan caminhavam juntos, confiantes e unidos, provando que o verdadeiro amor pode triunfar sobre todos os obstáculos. A garagem, que antes era um simples refúgio para Nathan, tornou-se o lugar onde a história deles começou e onde continuaria a crescer. Cada motor consertado, cada sorriso trocado, cada olhar compartilhado, os lembrava de que haviam escolhido a autenticidade, a coragem e o amor verdadeiro. E enquanto o sol se punha sobre a pequena cidade, Clara e Nathan, de mãos dadas, sabiam que sua história estava apenas começando. Mais forte e mais bonita do que qualquer coisa que pudessem ter imaginado.